Última vez que eu estive aqui, eu falei sobre astrologia, mas será que eu sei mesmo prever seu futuro? E o que um pequeno inseto tem a ver com os desastres naturais causados nos Estados Unidos? Bem, quer saber como tudo isso se liga ao seu fim de semana? Então fica comigo que hoje a gente vai aprender sobre o caos. Eu sou Pedro Harter e você está no Ciência em Si, um canal que quer mostrar que a ciência é fácil, acessível e presente no seu dia a dia. Então já aproveita e curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente em todas as redes sociais possíveis que vão estar linkadas ali na descrição. Bem, a grande diversão do físico é brincar de oráculo e tentar prever sempre o futuro. Então a gente estuda, cria leis, desenvolve teorias e faz equações que conseguem descrever o movimento de praticamente qualquer coisa. Desde aquela bolinha que você pega e joga no lixo, até o movimento dos planetas, ou quase, e até mesmo daquela galinha perfeitamente esférica no vácuo. E com isso, a gente consegue falar sobre o presente, o passado e até mesmo o futuro do movimento de algumas coisas. Tentando fazer mais sobre isso, um matemático francês um dia estava tentando resolver um desafio onde foi proposto para ele que ele teria que dar as equações de movimento para 3 corpos planetários, um e outros 2 orbitando ele. E aí, não sabendo que era impossível, ele foi lá e descobriu que realmente era impossível. Ou quase, pelo menos. Bem, esse matemático se chamava Henri Poincaré. Henri Poincaré. E ele estava tentando resolver um desafio que o rei Oscar II da Suécia tinha proposto. Porque, como eu já falei aqui, o pessoal antigamente tinha muito tempo livre. Aí os reis ficavam propondo desafios matemáticos, os matemáticos ficavam tentando resolver os desafios matemáticos dos reis, e eles gastavam um bom tempo nisso. E tentando resolver esse desafio, o Poincaré foi lá e percebeu que essas equações, elas não tinham uma solução exata, final. E que cada pequena mudança que fosse dada nas condições iniciais iam gerar catástrofes enormes lá para o final. E foi assim que o Poincaré descobriu o caos. Entretanto, o Poincaré ele viveu antes da era dos computadores. Então, muitas das contas que ele queria fazer era praticamente impossível, porque ele teria que fazer tudo na mão e o erro, além de ser matemático, seria humano. E ele precisaria fazer muitas contas na mão que ele não conseguia. Então, acabou se imaginando que não teria solução, seria impossível e não teria como a gente resolver isso. Entretanto, algum pequeno grande gênio, chamado Alan Turing, pai da computação, foi lá e desenvolveu os computadores. Ou o primeiro computador, que acabou gerando toda a informática. E usando esses computadores de cálculo, é possível você fazer milhares de contas em apenas, hoje em dia, alguns minutos, antigamente, alguns dias. E se você quiser saber mais por que a gente tem essa diferença de tempo e como é que funciona e o que a gente pode prever para a evolução da computação, então dá uma olhada nesse card aqui que o Guizani já falou um pouco mais sobre isso. Então, o Henri Poincaré, ele morreu em 1912 e o primeiro computador só foi criado durante a Segunda Guerra, então ele não conseguiu realizar essas contas de maneira satisfatória. Mas a partir do momento que ele deu início a esses estudos, vários matemáticos, principalmente, começaram a estudar e querer aprender um pouquinho mais sobre o caos, sobre essas dinâmicas não determinísticas. Só depois de um tempo os físicos foram entrar na brincadeira para ver. E uma dessas pessoas foi o meteorologista Edward Lorenz, que ele trabalhava no MIT e ele estava tentando estudar sobre a pressão do ar utilizando 12 equações. Então ele tinha essas 12 equações, ele programava o grande computador dele e colocava lá e deixava rodando para fazer as contas. Só que em 1961 ele estava resolvendo um problema que envolvia a pressão do ar, então ele queria saber como é que seria a pressão do ar no planeta e como isso se daria ao longo do tempo. E aí, cansado de esperar, porque as máquinas levavam muito tempo, então hoje ele estava fazendo um trabalho, ele tinha que ir embora, amanhã ele tinha que começar tudo do zero. Ele pegou ele deixou a máquina fazendo um trabalho e aí ela ia soltando os dados numa matriz. Acho que vocês são jovens, vocês não viram essas impressoras matriciais. Ou vocês são velhos e vocês usaram essas impressoras matriciais, que ela vai escaneando os números, vai escrevendo os números. Então ele
pegou os dados até onde ele queria, do dia anterior, e em vez de começar do zero, ele começou a partir daquele ponto. E ele colocou os dados na máquina e deixou fazendo as contas a partir do ponto que ele já tinha calculado ontem, então não tinha motivo dele calcular do zero de novo, né? Aí ele foi lá, saiu para tomar um café, e quando ele voltou, ele tinha causado um furacão no Brasil, um tsunami na Jamaica, e o planeta inteiro tinha praticamente explodido. Mas por quê? As máquinas que o Lorentz trabalhava, elas usavam 6 dígitos depois da vírgula para fazer as contas, mas elas só mostravam 3 dígitos quando elas imprimiam. E essa pequena diferença de 1 milionésimo acabou causando toda a destruição do planeta, pelo menos no computador. E o Lorentz ele foi muito importante porque, da mesma forma que o Poincaré, ele percebeu que a menor mudança nas condições iniciais ia gerar todo um caos dali para frente. E a grande descoberta do Lorentz e a importância dele é que ele chegou nas mesmas conclusões que Poincaré. Então, a menor mudança dos valores iniciais do trabalho dele gerou toda uma dinâmica caótica e que não fazia sentido, porque o planeta ainda não pegou fogo, como ele previu. Então, o Lorentz ele conseguiu ver e mostrar que apenas a diferença de 1 milionésimo conseguia impactar de maneira gigantesca o trabalho dele. Tanto que mais tarde em uma palestra, ele acabou falando a famosa frase, né? Que o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um furacão no Texas. De tão sensível que é os dados quando você está trabalhando com essa parte de caos. E esse é o chamado efeito borboleta. Então, as minhas condições elas são tão sensíveis que até mesmo o bater de asas de uma borboleta vai poder alterar toda a história na humanidade. E além da grande sensibilidade às condições iniciais, algumas outras coisas que a gente pode usar para saber se o sistema ele vai ser caótico ou não, como a quantidade de variáveis que ele tem. Então, por exemplo, se eu tiver um sistema com 3 variáveis, ele já pode ser caótico, igual os planetas do Poincaré. E outras coisas ligadas ao caos são os fractais, aquelas imagens lindas que estão sempre se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo. E elas fazem parte de dimensões fracionadas. Então, se a gente vive no 3D, existe o 1.5D, e lá são os fractais. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o que são fractais e como é que eles funcionam, e por que a gente tem essas coisas bonitas, comenta aqui embaixo que a gente pode fazer um vídeo sobre. Mas, que é um exemplo bem simples, e que não é o meu quarto, porque é o pêndulo duplo. Então, imagina você ter um pêndulo, e aí você vai ter outro pêndulo na ponta desse pêndulo. E eu pego 100 desses pêndulos iguais. E aí eu coloco um do ladinho do outro e eu solto eles a diferença de 1 milionésimo de um para o outro. No começo vai parecer tudo normal. Eles vão parecer iguais, vão se mover para lá, mover para cá, mover para lá, mover para cá. Só que depois de um tempo, ele vai estar cada um em um movimento e eu não vou conseguir saber, baseado no primeiro, onde é que o segundo vai estar. De tão caótico que é esse sistema. Então você vai vendo que vai acumulando esse pequeno erro e a mudança é enorme passado um tempo. E é devido ao caos que a gente não consegue prever o futuro, mesmo conhecendo todas as variáveis possíveis. Porque eu posso conhecer tudo sobre o meu sistema, mas se eu tiver uma pequena mudança, já vai ter uma alteração tão grande que vai dar tudo errado. Então, isso é muito aplicado ao clima. Então, se eu tenho eu sei sobre a pressão, sei o volume, sei a chuva, sei tudo que tem do clima daquele lugar. Por que eu não consigo prever o clima de 3 meses? Por causa daquilo que o Lorentz chegou. Então, de tão pequenininho que pode ser qualquer alteração no meu sistema, por isso que toda previsão do tempo ela é meio limitada ali para uns 3, 4 dias, que é uma casa ainda de certeza que o pessoal consegue ter na hora de fazer essas contas. E essa é só uma das aplicações do caos. E as outras aplicações, além de ser muito divertido de estudar isso e fazer figuras lindíssimas e coisas maravilhosas, a gente consegue aplicar isso em diversos sistemas da natureza, porque a natureza é caótica. Como, por exemplo, a gente consegue estudar os neurônios humanos através de simulações de computadores, devido ao sistema como eles funcionam. Então, assim, eu consigo saber e estudar se alguém vai ter Alzheimer, ou o que pode causar o Alzheimer, o que pode causar o Parkinson, e tentar, junto com o pessoal da medicina e da neurociência, procurar curas ou tratamentos para essas doenças. Então, utilizando o caos, a gente consegue melhorar a vida das pessoas também. E outra
coisa que tem sido bastante utilizada para simular o espalhamento do coronavírus atualmente. Então, eu já falei um pouquinho mais sobre isso aqui nesse vídeo, e nele, como é tão dinâmica e são tantas variáveis envolvidas, como as pessoas saindo de casa, as pessoas dentro de casa, o tipo de transmissão do vírus, e como tudo isso funciona, também é um sistema caótico. Então, se você sair ou não de casa, pode mudar totalmente como vai ser propagado esse vírus no seu espaço. Então, todas essas pequenas coisinhas, elas estão sempre ligadas ao caos, mesmo que não possa parecer. Então, aquela pequena diversão dos matemáticos lá atrás, hoje em dia tem grandes aplicações e implicações, tanto nas ciências naturais, nas ciências biológicas e na saúde. Bem, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, se inscrevam no canal, ativem o sininho, sigam a gente nas redes sociais. Tem sempre bastante conteúdo lá no Instagram. E é isso. Qualquer dúvida, sugestão, então pode deixar aí nos comentários que a gente responde. E muito obrigado por acompanhar até aqui.